Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 69, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência no vídeo anterior, Hermínio Corrêa Miranda, ele nos orienta da seguinte maneira: antes de prosseguir os trabalhos mediúnicos de desobsessão ali naquela câmara, naquela sala, onde todos os médiuns já estão ali reunidos, preparados, enfim, ali já se encontram os médiuns. Mas antes de prosseguir os trabalhos, é necessário que... Agora, isso é relativo. Por quê? Porque o que Hermínio Miranda nos relata aqui, pode ser realizado tanto nesse período, quanto antes, 1 hora, 2 horas antes, uma revisão, um preparo ali dentro da sala, para ver se está tudo nos conformes. Como, por exemplo, olha, então, antes de prosseguir os trabalhos, façamos uma revisão geral na sala. Então, os móveis estão na posição certa e os lugares pré-determinados, Todos devem ocupar os assentos em silêncio e sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Então, nós observamos aqui que algumas coisas podem ser feitas antes do início dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, como o preparo dos papéis para possíveis psicografia, que nós vamos ver logo mais aqui à frente, caneta, lápis. Não precisa ser especificamente no momento ali quando todo mundo se reúne, Então, sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Por incrível que pareça, mas nós, na condição de médiuns, nós temos que agir com postura, com educação, com todo respeito. Tem pessoas que chegam e pegam a cadeira e arrasta. Não só na casa espírita, como também em casa ou na casa dos outros, a pessoa arrasta a cadeira como se estivesse arrastando um cão amarrado. Eu vou usar esse termo. Como se estivesse arrastando um cão amarrado. E aquele barulho imenso. Não vamos dizer que aquilo ali interfira no andamento dos trabalhos espirituais, não. Isso é psicologia. Não vamos dizer que aquele barulho interfira nos trabalhos dos mentores espirituais. Não. Nós precisamos raciocinar. Aquele barulho ali, do arrastamento de cadeiras e de mesa para lá e para cá, aquele barulho todo dentro da sala mediúnica de desobsessão, desestrutura emocionalmente e psicologicamente os médiuns. Os médiuns que, na verdade, precisam se precaver. Porque se eu estou aqui sentado, olha, vamos analisar só para você ver.
Se eu estou aqui sentado, concentrado, meditando, com os olhos fechados, alguém chega e arrasta a cadeira do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. É natural que aquele barulho vai quebrar a minha concentração, vai atrapalhar a minha concentração. Não adianta, gente, a gente querer bater no peito e dizer: a mim, depois que eu me concentro, nada me atrapalha. Esse é o nosso mal. Bater no peito e achar que nós somos, né, assim, insubstituíveis. Como já dissemos nos vídeos anteriores, os bons espíritos disseram a Kardec que todos nós somos substituíveis. Então, bater no peito e dizer, não, os barulhos ali provocados por outras pessoas não me atrapalha. Atrapalha sim. Acontece que nós não temos, assim, uma certa visão do quanto prejudica aqueles barulhos no nosso eu. Porque aquele barulho só não atrapalha os mentores espirituais. Mas existe sim uma quebra na nossa concentração, no nosso equilíbrio, né? Porque nós não somos ainda evoluídos a esse ponto de tudo que nos acontece à nossa volta não nos interfere, não nos atrapalha. Atrapalha sim, pois quando a gente está concentrado e que alguém chega e fica conversando, quebra a nossa concentração e parece daquele momento em diante nós fixamos a nossa mente no que as pessoas estão conversando. Observa para você ver se isso não acontece no teu dia a dia. Acontece. Às vezes você está assim pensando em alguma coisa tal, mas de repente alguém chega e começa a conversar com outra pessoa que está do teu lado, você já deixa de se preocupar com o que você estava pensando e você fica prestando atenção no que a pessoa está falando. Por quê? Porque quebrou a tua concentração, você estava concentrado num outro tipo de problema. Isso faz parte da evolução, mas por isso que a gente precisa ter educação, né? Chegar, erguer a cadeira, devagarinho, erguer a cadeira. Isso na casa espírita, isso em casa, no trabalho, onde quer que nos encontremos. Nós precisamos. E outra, com todo respeito, isso aqui não é chamando a atenção de ninguém não, mas acontece que muitos médios chegam e parece que eles incorporam na mesa. Eu já vou usar esse termo com todo respeito, que não existe esse termo médio de incorporação, incorporar, não existe isso. Existe, né, aquela vibração, aquela sintonia de energias com energias através do campo vibracional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem médios que parece que ele chega ali à casa espírita, depois que ele se senta, parece que a vontade dele é se incorporar na mesa. Mas como assim, Luiz? Ele chega e ele arreia em cima dos braços. Ele cruza os braços assim, ó, não sei se dá para você ver. Ele cruza os braços assim e debruça em cima assim, ó. E fica debruçado ali. Aquilo ali prejudica a corrente sanguínea dele,
prejudica a, a oxigenação na massa encefálica dele, prejudica, ele que auto se prejudica, né? Então ele arreia em cima do corpo. Parece que ele quer incorporar na mesa. O doutrinador, né, que é o facilitador, ele podia chegar e perguntar para a mesa: o que você está sentindo, minha irmã? Porque os médios, tem alguns médios que parece que incorpora na mesa. Mas, então tem postura? Sim, é necessário chegar e sentar. Agora, não é só na casa espírita, em casa, no trabalho, onde nós nos encontramos. Ereto, postura, os braços, essa posição aqui, ó, nivelada com essa posição aqui, ó, esse ombro com esse ombro aqui, ó, nivelado, coluna ereta assim, ó, em casa, na casa espírita, onde quer que nos encontremos, posição ereta. Isso chama-se disciplina. Nós temos que nos educarmos. Nós temos que nos disciplinarmos. Isso é falta de disciplina. Isso é falta de educação com a própria pessoa. Então, não custa nada, né? E também acontece que você não tem como ver aqui as minhas pernas, como eu cruzo as pernas. Tem uma forma também da pessoa, ao se sentar ereto, cruzar as pernas, né? Colocar as pernas numa posição correta. Isso não só nos disciplina, como também ajuda a circulação do sangue, do oxigênio no nosso corpo físico. Então flui melhor. Interessante, né? Às vezes tem pessoas que não param para perceber isso, mas isso é falta de disciplina, isso é falta de educação para com a própria pessoa. Enfim, é essa reforma que nós temos que passar por ela. Então, Manuel Filomeno continua dizendo assim: se há trabalho de psicografia, o material correspondente deve achar-se sobre a mesa, papel em folhas soltas, vários lápis apontados e esferográficas, num copo ou outro recipiente apropriado. Se os trabalhos forem mistos, ou seja, de psicografia e incorporação, outro termo aqui, trabalhos de incorporação. Não existe trabalho de incorporação, né? Existem trabalhos mediúnicos de desobsessão. Existem médiuns psicofônicos, trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos de desobsessão, médiuns psicofônicos. Tem médiuns que chegam e dizem assim: eu sou médium de incorporação. Ou tem algumas pessoas que perguntam assim: você é médium de incorporação? Sou. Médium de incorporação? Incorpora o que na pessoa? Com todo respeito, eu desconheço esse termo. Engraçado que nas obras básicas da doutrina, eu confesso a você que principalmente no Livro dos Médiuns a gente depara com esse termo, sim. Mas é preciso entender que esses termos eles foram deixados por Hipólito e Leon Denis Rivail justamente para que pudéssemos raciocinar, para separar o joio do trigo. Mas tem pessoas que adotou e adota esse termo e não larga do termo mais. Médio de incorporação. Incorporação
que incorpora no médium? Eu desconheço. Nada incorpora no médium, pois ele mesmo, na condição de espírito e alma, ele automaticamente, ele mesmo encontra-se incorporado nele. Nada incorpora nele, a não ser energias do campo vibracional de outros espíritos ou energias do campo vibracional de outras pessoas encarnadas que se faz presente no campo vibratório ou campo vibracional do médium. Energias que se fazem presente no campo vibracional ou no campo vibratório do médium. Se a pessoa quiser usar o termo comunicação, pode, porque a partir do momento em que essa energia se faz presente, ela ali tenta uma comunicação, aquela energia, aquela presença daquela energia, ela tenta se comunicar com o campo vibracional da outra pessoa. Agora, aquela energia não incorpora no campo vibracional da outra pessoa, do médium. Isso é inexistente. Existe alguns livros que tratam a respeito desse assunto, mas para que possamos separar o joio do trigo. Então, energias que se aproximam e que se faz presente no nosso campo vibracional. Então, ali essa energia, é óbvio, essa energia ela tenta uma comunicação. Essa comunicação são energias semelhantes que estão tentando se comunicar, uma energia tentando se comunicar através de outras energias ou tentando se comunicar com outras energias. Comunicar e não incorporar. Então, vejamos. Se os trabalhos forem mistos, né, ou seja, de psicografia e incorporação, já falamos, convém que o material não fique ao alcance dos médios de incorporação. Olha só. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão. Nós temos que entender uma coisa aqui, ó. Pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os... Desculpe. Pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão. É verdade, sim, porque aquelas energias negativas daquele espírito, ela pode, em dado momento, encontrar o médium num certo desequilíbrio psicológico, emocional, e atuando-se de uma certa assim forma mais brusca, inspirando, intuindo a dar pancada na mesa, derrubar a cadeira, derrubar as coisas que estão sobre a mesa. Mas nós temos que entender que o primeiro doutrinador presente chama-se o médium. Então, eu ali estou presente. Vamos pensar que sou um médium consciente, semiconsciente, né?
Então, semimecânico, né? Então, vem aquela energia negativa de ódio, de raiva, e aquela inspiração assim, né, no meu eu lá dentro de mim, me dizendo assim: quebre tudo isso. Então, se eu sou um médium indisciplinado, é natural que eu vou atender o pedido daquele irmão, daquelas energias daquele irmão que se faz presente no meu campo vibratório, ou no meu campo vibratório. Mas se eu sou um médium disciplinado, eu não vou permitir que aquelas energias negativas sigam adiante. Então, eu vou procurar conter aquelas energias, não vou dar murro sobre a mesa, não vou quebrar os lápis, não vou quebrar enfim, vai transcorrer numa naturalidade normal. Então, em muitos casos, depende muito do médium. Muito. Principalmente no caso de médios conscientes, semiconscientes. Não estou aqui querendo dizer que isenta os médios inconscientes, porque até certo ponto também da inconsciência, muitos médios têm conhecimento do que acontece. Por isso, muitos médios também inconscientes do processo todo ali no campo vibracional dele, ele tem condições, sim, de conter, né, ali o que aqueles espíritos estão inspirando, intuindo através do campo vibracional dele. Mas existe também algumas etapas no quadro do médium inconsciente que o médium ele não tem conhecimento nenhum do que ocorre, do que acontece. Então, havendo necessidade, sendo necessário que esse médium ele busque no seu dia a dia, né, na sua vida, no seu dia a dia, a disciplina. Então, eu confesso a você que eu me encontro enquadrado nesta situação. Então, eu sabendo que eu não tenho consciência de nada que acontece comigo no momento que esses nossos irmãos se manifestam, qual a orientação de vó para comigo? Eu devo agir de acordo com os desígnios de Deus no meu dia a dia, com disciplina, com amor, com responsabilidade, com seriedade, porque quanto mais amor eu pratico, né, quanto mais me dedico à doutrina, quanto mais eu me entrego ao compromisso, à responsabilidade, essas energias positivas, de certa forma, que no momento neutraliza os espíritos comunicantes ali no meu campo vibratório, essas energias todas que eu amealho durante a minha vida, esses seres manifestantes no meu campo vibratório, neutraliza esses irmãos necessitados um pouco. É um antídoto que eles encontram no meu campo vibratório devido às minhas atitudes, o meu caráter, a minha moral e por aí em diante. Então, observe só para você, mesmo nesse sentido, eu sou responsável pela comunicação.
o médium inconsciente, ele é responsável pela comunicação do espírito ali no seu campo vibratório. Ele tem que ter conhecimento, ele não tem consciência do que acontece ali? Não. Então, viva de acordo com os desígnios de Deus no seu dia a dia, né? Ame, deseje, faça o bem, não importe a quem, procure se entregar de corpo e alma, renuncie a muitas coisas, abdica de muitas coisas, enfim, separa o joio do trigo. É desse jeito que o médium inconsciente ele pode contribuir para com os irmãos comunicantes quando eles se comunicam através do seu campo vibracional. Porque ele, médium, ele ali detentor daquelas energias todas armazenadas, os espíritos comunicantes no seu campo vibracional, eles deparam com aquelas energias que entorpece eles, anestesia os desejos deles e tudo mais, aquela impetuosidade deles. Então o médium, em todo sentido, ele é o responsável por tudo que lhe acontece, né, através do seu campo vibracional. Então vamos para o próximo vídeo.